Oi, pessoal. Eu vou gravar alguns exercícios da lista de primitivas, né, para dar uma ajudada aí com as atividades e tal. Então, ó, escolhi esse 11º porque ele é tá um pouco escondido o que você tem que fazer aqui, né? Então, é o seguinte, ele pede para calcular a primitiva dessa função. Então, olha só, o primeiro impulso é você chamar toda essa parte de baixo de u. Só que aí, a derivada disso é 4x ao cubo, que você não tem x ao cubo aqui, tá? Então, isso aqui não vai dar certo. Então, a ideia, olha aqui, você só tem x em cima. Então, eu vou chamar de u apenas x quadrado, porque aí o du vai virar 2x dx, que é parecido com o que está em cima. Falta esse 2, mas lembra, constantes nós conseguimos ajeitar. Ou seja, x dx é meio du, tá? Então, olha só, x dx vira meio du. E aqui vai ficar o quê? Como u é x quadrado, então aqui eu posso pensar como x quadrado ao quadrado, né? Então aqui é u quadrado. Então vai ficar 1 mais u quadrado, certo? Com isso a gente melhorou muito a integral, porque essa função tem uma primitiva direta, né? Que é a arcotangente. Derivando a arcotangente de u dá exatamente essa coisa aqui toda, certo? Então, e esse meio é o que já estava. Então você cai em meio, arco tangente de u mais qualquer constante. E aí a gente volta para a variável original x, né? U é x quadrado, está aqui, certo? Então, essas são todas as primitivas da função, né? Variando a constante, você tem todas as primitivas, certo? Vamos para o próximo. 13º é o seguinte, também resolvi fazer porque o primeiro impulso que eu acho aqui é você chamar o x de seno, né? Aí o dx vai ser cosseno, né? E aqui também vai ter um outro seno. Então, dá para resolver. Porém, é mais difícil, né? Vai ficar um pouco complicado. Não complicado, a gente já viu como resolve essas coisas de seno e cosseno, mas é mais difícil do que precisa. Porque olha só, você tem esse x aqui fora. X é justamente a derivada do que está dentro da raiz. Então a ideia eu vou chamar de u, o que está dentro da raiz, e aí o du vai ser menos 2x dx. Esse menos 2 está faltando aqui fora, mas a gente ajeita, tá? Então vai ficar raiz de u e menos meio, né? Porque x dx vira, ó, x dx vira menos meio du, menos meio du. Pronto, tá aí, caiu nessa integral. Agora olha só, como é que a gente resolve essa integral? É simples, né? É u a meio aqui, tá? Você faz pela regra do tombo voltando, né? Soma 1 e divide pelo que deu. Esse menos meio já estava. Aí, fazendo essa continha, né? Esse 2 cancela com esse 2, esse menos fica, esse 3 fica, né? E aí volta para a variável x. Pronto, tá aí. Essas são as primitivas da função x raiz de 1 menos x quadrado, certo? Funciona com seno, tá? Mas vai ficar mais complicado do que precisa. Bom, vou nem tentar fazer como exercício também. Vamos para o próximo, que agora vamos lembrar o método da integração por partes. Então tá aqui, vou fazer 2 por partes agora. Então, só para lembrar, peguei um simples, o 27, x seno de x, tá? Lembra, você vai usar a integração por partes quando você tem um produto e você percebe que derivando um membro e integrando o outro, cai em algo mais simples. Então, olha só, se eu derivo x, ele vira 1. Se eu integro o seno, vira menos cosseno. Então, você vai trocar x seno x por só menos cosseno, que fica bem mais simples. Então, típico de partes. Então, olha só, chamei de f o x, porque eu vou derivar, o f' vai virar 1. Foi o que eu disse antes, né? Chamei de g' o seno, então o g é menos cosseno, porque derivando cosseno dá menos seno, com esse menos
mais, tá? Então, como é a fórmula da integração por partes, aqui sem integral, você coloca os caras sem linha. Então, vai ficar x menos cosseno, tá? Menos, esse menos é da fórmula, tá? Aí você troca. Era f g', vai virar f' g. Então, vai ficar 1 vezes menos cosseno, tá? E aí, qual a função que... Na verdade, isso é mais, né? Porque tem esse menos com esse menos, vai virar mais, tá? Então, qual que é a função que, derivando da cosseno? O seno. Deriva seno da cosseno. Então, pronto, está aqui. Essas são as primitivas de x seno x, certo? Vamos para o próximo também, é por partes. Esse aqui, eu coloquei esse 1 já, estraguei a surpresa, né? Na lista é só ln ao quadrado de x, tá? Mas também dá para fazer por partes esse, lembra? Eu vou colocar 1 aqui, tá? E para poder usar partes, porque eu vou tentar derivar esse ln ao quadrado, tá? Pelo menos eu acabo com esse quadrado, certo? Claro, porque integrar eu não sei ainda, né? Estou tentando descobrir. Então, olha só, vou chamar de f de x o ln ao quadrado, aí o g' é obrigado a ser o 1, tá? Esse truquezinho de colocar um 1 aqui e usar partes a gente fez bastante, né? Na aula teórica, dê uma olhada lá. Por isso que eu estou falando meio rápido. Então, o f', como é que eu derivo isso? 2ln vezes 1 sobre x, porque é regra da cadeia. Tomba, depois multiplica pela derivada do que está dentro, que é 1 sobre x, tá? E a integral de g', né, a g, vai ser um x, tá? Sempre assim, deriva um e vai integrar o outro, tá? Então, como é que fica? Sem integral, você coloca os caras sem linha. Então, x ln ao quadrado. Menos da fórmula, integral de quem? Agora troca de lugar. Era fg', vai virar f'g. Então vai ficar, olha só, quando você multiplicar, esse x cancela com esse x de baixo. Vai ficar só 2ln, ó, simplificou. 2ln. Pronto, tá aí. Só que essa integral do ln nós calculamos na aula teórica lá de partes. Dá uma olhada lá, tá aqui. Essa é a primitiva de ln de x. X, ln de x menos x, tá? Você faz por partes também, a ln de x. Mesmo truquezinho, coloca um 1 do lado do ln e faz por partes, tá? Eu não vou fazer porque tá lá na aula teórica número 24, se eu não me engano. Método, não, 25, né? Integração por partes. Então tá aí. Agora daqui para cá eu só dei uma ajeitada, dei uma distribuída e tal, né? Isso. Só distribuir. Não tem muita coisa para fazer. Então tá aí. Mais um exemplo de integração por partes. Percebe? Então esse 30 sai desse jeito. Vamos para o próximo. E aí eu vou fazer aquela mudança de variável. Né? Esqueci de pegar o nome desse, o número desse. Mas eu olhei agora é o 36, tá? Vou marcar aqui. 36. Esqueci de colocar. É que eu ia fazer na aula teórica mesmo e acabou não dando tempo, então deixei para os exercícios. Então, olha só. Eu tenho algo, lembra que a gente aprendeu a integrar isso? 1 mais x quadrado. Quando é menos, você chama de seno ou cosseno. Quando é mais, você chama de tangente, que é para dar a relação fundamental e você eliminar a raiz. Foi isso que a gente viu. Agora, olha só, ele está parecido com aquela coisa de 1 mais x quadrado, só que tem essas constantes, tá? São constantes positivas aqui na integral. Então, a ideia é tentar transformar isso naquilo que eu acabei de apagar, não deveria, 1 mais x quadrado, alguma coisa assim, tá? Então, o que eu vou fazer? Primeiro passo, vou fazer aparecer esse 1 aqui. Eu vou tirar esse a em evidência aqui quer dizer, em evidência da soma e também da raiz. Então, ele sai a. Ó, virou 1 e aqui, como ele não tinha a, vai ficar o
o A ao quadrado, né? Na verdade, eu tirei A ao quadrado da soma, só que como está na raiz, ele sai módulo de A, mas vamos supor que é positivo, tá? Então fica desse jeito. E aqui ficou devendo esse A ao quadrado, tudo bem? Agora eu vou colocar tudo isso sob o mesmo quadrado. Ó. Por quê? Porque agora, ó como está parecido. Uma coisa ao quadrado, tá? Então eu vou chamar tudo isso de tangente. Tudo, tá? Poderia fazer duas mudanças. Primeiro eu chamo isso de, sei lá, de S. Depois chamo o S de tangente de U, mas já dá para fazer tudo de uma vez, tá? Então, vou chamar B sobre A vezes x de tangente de U. Agora aqui deriva em x, B sobre A dx. Aqui deriva em U, secante ao quadrado de U, du. Tá? Então, o meu dx ele vai virar B, aliás, o meu dx ele vai ser A sobre B secante ao quadrado. Tá? Então, olha só. Vamos ver se está certo. O A já estava. Isso é o que eu chamei de tangente de U. E agora o meu dx, ó, passa para lá esse A e esse B, vai ficar A sobre B secante ao quadrado. A sobre B secante ao quadrado. Certinho. Percebe? Agora, 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. O que está na raiz vira módulo de secante. Mas no intervalo que a gente considera o arco tangente, a secante é positiva, você não precisa do módulo. Nós discutimos isso na aula normal, né? Na aula teórica, então não vou perder tanto tempo com isso, mas está lá bem explicado, no mínimo bem ressaltado isso, né? Então olha só, aqui é secante ao cubo, aqui é secante ao quadrado, fica tudo secante ao cubo, certo? A ao quadrado, B secante ao cubo. Pronto, certinho. Agora olha só, nós já calculamos na aula de integração por partes a primitiva de secante ao cubo. Lembra que era complicado até, tinha aquele negócio de jogar para lá. Então nós já calculamos isso aqui. Isso é meio disso. Secante de U, tangente de U, mais ln de secante mais tangente. Tá? Então meio disso. O meio eu coloquei aqui. Tá? Então esse já está, eu coloquei o meio aqui. Para ficar essa constante. Agora o que eu faço? Agora vem a parte chata desse método. A gente vai ter que voltar para a variável x. Então vamos ter que trocar esse U, né, por x. Então, aqui eu já coloquei a relação entre eles. Então, tira a tangente, né, tira arco tangente dos dois lados, né? Então, você vai ter U é arco tangente de B sobre AX, tá? Calcula o arco tangente dos dois lados, você vai ter arco tangente da tangente de U é o próprio U, e aqui vai ter o arco tangente disso, tá? Então, opa, então fica assim. Tá aqui, ó, tá? Então, que aqui eu fiz um pouco rápido demais, né? É que a secante, a tangente do arco tangente dá o próprio. A secante do arco tangente tem aquela relação lá, né? Que a gente calculou. E aqui também é a mesma coisa, tá? A gente está usando aquela relação da secante do arco tangente que já apareceu várias vezes. Então, não dá para fazer de novo. Dá uma olhada na aula desse método, né? O mudança de variável que lá está explicado. Então fica assim, tá? Secante do arco tangente é isso. E a tangente do arco tangente volta para o que você tinha antes, né? Porque é a tangente do arco tangente disso. Então volta para isso, tá vendo? E aqui é simplesmente a relação fundamental, né, da secante com a tangente, mas está melhor explicado lá. Bom, aí eu vou dar uma ajeitada nisso. Ó. Tiro o mínimo aqui, esse A ao quadrado vem para cima e como vai ter A ao quadrado tudo embaixo, ele sai da raiz A. A primeira, eu tinha errado, rasurei aqui. A primeira, tá?
Então eu tenho a quadrado aqui e a quadrado aqui, dá até para cortar ali, né? Se eu for distribuir. Agora desse lado, mesma coisa, tiro o mínimo aqui, vai ficar um a quadrado, que é o que eu tinha antes, né? Vai ficar o a quadrado, ele sai a, tá? Aqui eu tenho a, dá para colocar no mesmo denominador, tá? Só tirar, fazer essa conta aqui e tiro o a da raiz. Tiro o a quadrado da raiz, ele sai a, porque está na raiz, né? Tá. Aí, ó, lembra que eu falei que eu ia cortar aqui? Quando você distribuir isso aqui, esse b também, né, vai embora com esse b. Então, esse primeiro pedaço vai ficar o quê? É x sobre 2, que ainda sobrou, esse aqui cortou, né? X sobre 2 e essa raiz. Certinho. No outro, é, na verdade aqui no outro eu teria que distribuir e acabei esquecendo, né? Então vamos fazer agora. Quando você distribui aqui, o que era antes? Era a quadrado 2b. Então aqui ainda tem um a ao quadrado sobre 2b que eu esqueci de pôr, tá? Na distributiva, tá? Então vai ficar a ao quadrado sobre 2b. Aqui o que eu fiz? Se você for olhar, a resposta não tem esse a embaixo na lista. Mas por quê? Porque ele separou em duas, usando aquela propriedade do quociente, o quociente, aquela propriedade do logaritmo, né? O logaritmo do quociente é a diferença. Então ele escreveu assim, tá? O a é positivo, por isso que eu não preciso do módulo aqui. Esse cara também é positivo, tá? Então fica desse jeito. Só que na resposta também não aparece esse ln de a. Então por quê? Porque ln de a é uma constante. Isso aqui é uma constante mais uma outra constante. Então na verdade isso aqui é uma constante. Então ele juntou numa nova constante c. Então a resposta você vai encontrar assim, com essa constante c. Então fica desse jeito aqui, tá? Desculpa aqui que eu esqueci da distributiva, né? Esqueci de distribuir para esse pedaço, né? Mas aqui que é legal, né? Então aqui fica uma nova constante. Você não, muita gente aqui fica na dúvida, pô, eu errei porque aparece um ln de a na resposta não tá. Não, é porque por causa da constante. O ln de a é um número, né? É uma constante que está incorporada aqui, essa nova constante. Certo? Bom, eu acho que com isso dá para dar uma revisada nos métodos e ajudar a fazer a atividade, tá? Então eu vou subir o vídeo e para vocês assistirem antes do prazo de terminar a atividade se esgote, tá? Então tá, até mais, gente.